Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje, então, nós celebramos o 24º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje, nós podemos dizer que é uma das páginas mais desafiadoras da palavra de Deus. Ela contém, então, 3 parábolas da misericórdia do evangelho de Lucas. A da volta da ovelha desgarrada, a da moeda perdida e a do Pai misericordioso, e que muitos preferem chamar também a parábola do filho pródigo. Cada uma dessas parábolas, ao seu modo, falam do amor incondicional de Deus por nós, miseráveis e também pecadores e pecadoras. Amor que nos deixa partir, que sofre com nossa ausência e que corre ao nosso encontro e também nos acolhe de volta. Nos abraça, nos cobre de beijos, veste-nos com a melhor roupa e faz um banquete com música e dança. Vejam vocês que o capítulo 15 do Evangelho é o coração, na verdade, do Evangelho de Lucas. E poderíamos dizer de todo o Evangelho. No seu centro, Lucas, então, reuniu 3 parábolas. E elas ilustram o mesmo tema, que é aquele de participar, então, da alegria de Deus, que agora, então, por meio de Jesus, acolhe e salva os pecadores. O amor e a bondade de Deus, visíveis em Jesus, libertam as pessoas de suas misérias, da solidão e do desespero. O Evangelho de Lucas é considerado o Evangelho, então, dos grandes perdões. A parábola do filho pródigo, nesse texto, então, de Lucas 15, 11 a 32, é sua obra-prima. É provavelmente a mais famosa das parábolas de Jesus. Além de ser, então, um clássico da intuição espiritual. É, na verdade, uma joia literária. Com ela, então, Jesus ilustra a importante aceitação, viável do reino de Deus. Fala do acontecimento, então, prestado pelo Pai ao pecador. Não existem pecadores sem futuro. Assim como não existe santos sem passados. Isso já nos dizia, então, o cardeal Vantuan. Essa verdade sintetiza as leituras bíblicas deste domingo. Enquanto nós desistimos de certas pessoas, afirmando que pau que nasce torto, nunca se endireita, ou melhor, morre torto, Deus quer nos tornar conscientes de que todo ser humano pode mudar. Todo pecador pode se converter. Enquanto nós nos tornamos, então, pessoas cada vez mais intolerantes com os erros dos outros, Deus nos convida a nos espelhar, então, no seu coração misericordioso, para o qual não há nada que esteja morto que não possa voltar a viver. Não há nada que tenha se perdido que não possa ser encontrado. As parábolas da ovelha perdida e da moeda também perdida nos falam do valor de cada ser humano para Deus. Aos nossos olhos, muitas pessoas não apenas estão perdidas, mas são casos perdidos. Não acreditamos que elas possam, então, ser recuperadas. Porque não acreditamos na sua possibilidade de mudança,
deixamos de procurá-las, assim como deixamos de rezar também por elas. Uma vez que as vemos como casos perdidos, nós as jogamos na lata de lixo do nosso esquecimento, do nosso abandono, da nossa indiferença, de modo que nos acostumamos tranquilamente a não tê-las mais junto de nós. Por fim, Jesus nos coloca diante da parábola do Pai misericordioso. O filho mais novo, que decide não mais viver na casa do Pai, retrata a humanidade atual. Na sua decisão de não depender de Deus, de afastar-se da religião, ou seja, aquele sentido da autoridade do Pai, decidindo por si mesma o que é o bem e o que é o mal. Em alguns casos, de crer em Deus, mas de não aceitar que Ele interfira nas suas escolhas e decisões. Em outros casos, de viver como se Deus não existisse. E o resultado do afastamento de Deus é uma vida autodestrutiva, pois toda pessoa que decide sair de perto das mãos de Deus passa a destruir-se com as próprias mãos. Felizmente, existe algo no ser humano capaz de fazê-lo voltar, sua consciência. Foi caindo em si que o filho mais novo percebeu o erro que havia cometido e que ainda havia um lugar para o qual voltar. Sua casa ainda havia alguém para quem ele então voltar, seu pai. E o rosto do Pai misericordioso se revela dessa forma. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. E disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Vivendo no seio de uma humanidade órfã, onde a maioria das pessoas desconhece que Deus é Pai misericordioso, nós precisamos ser então o abraço do Pai para essas pessoas. Todos aqueles que estão perdidos precisam saber que podem ser reencontrados. Todos aqueles que estão mortos por dentro precisam saber que podem voltar a viver. Jesus quer a sua igreja misericordiosa, um lugar onde haja lugar para aqueles que não têm lugar neste mundo. Por isso, a ação pastoral da igreja precisa se traduzir em buscar e salvar os que se distanciaram, se extraviaram, se perderam, de modo que cada ser humano possa dizer, como o apóstolo Paulo: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Isso está em 1 Timóteo 1,15. Hoje, talvez, quem sabe, após a nossa celebração, no momento da comunhão, no nosso silêncio, poderíamos então nos perguntar: de qual pessoa Deus está pedindo que eu vá à procura? Quando é que eu vou me dar conta de que a minha igreja ou a minha religião existe para resgatar as 99 ovelhas perdidas, e não para se acomodar junto à única ovelha que ainda está perto do pastor? Quem está se perdendo dentro da minha própria família? O que eu posso, o que eu estou fazendo para alcançar essa pessoa e trazê-la de volta? Minha fé se transformou em desilusão ou ainda pulsa viva na certeza de que aquele que morreu pode voltar a viver e aquele que se perdeu pode ser
reencontrado. As parábolas daquilo que foi perdido e encontrado mostram como é o agir de Deus, né? De Jesus, o bom pastor. A graça que Deus usou para conosco. Seus inimigos, quando pecamos e nos perdemos na estrada da vida. Ele vem ao nosso encontro e quando nos deixa encontrar, nos abraçamos, então, e nos abraça e nos carrega nos ombros. O Pai não exclui do seu coração nenhum filho, só se exclui do Pai quem exclui um irmão ou uma irmã. Mas Jesus, o Filho que conhece o Pai, esse faz de tudo para recuperar também aquele ou aquela que, excluindo o irmão, se exclui do Pai. Na terceira parábola, estamos diante de um passivo divino, ou seja, o pai da parábola então, representa justamente Deus. E assim que Deus, é justamente assim que Deus age diante dos filhos pecadores que regressam. A parábola nos ensina que podemos voltar sempre para a casa do Pai. E também agir como Deus para sermos misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. O Papa Francisco nos ensina que Deus nunca se cansa de perdoar, mas nós é que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Quando uma pessoa dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Deus já aguardava de braços abertos a sua chegada. E dando continuidade então a nesse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Jesus acolhendo todos os pecadores e comendo também com eles. Peço aquilo que quero. Alegrar-me com Jesus, alegrar-me com Ele, por ter encontrado a ovelha e a moeda perdida. Mas principalmente com o retorno do filho perdido apesar das resistências contrárias. E buscando tirar proveito, olho, escuto, observo as pessoas, quem são, o que dizem e o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.